Boa noite a todos. Meu nome é Sônia, eu sou uma das voluntárias do Centro Espírita Kardecista Fraternidade Luiz Sérgio e hoje estou aqui para fazer mais uma preleção virtual. É a primeira vez que eu faço isso e a gente está se adaptando, né? Como todos, para manter a união, para manter a importância do que é dito, a importância do Evangelho na vida de todos nós. É importante dizer que essa nossa preleção sempre acontece todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite. Cada dia é um preletor diferente. E normalmente isso acontece presencialmente, agora pela internet. Nós temos também os grupos de leitura, que continuam de terça-feira, às 19 horas. Esse grupo está fazendo, no momento, a leitura do livro Os Mensageiros, e é possível participar. Também queria informar que foram feitas as entregas das cestas básicas, que é um compromisso da fraternidade com famílias carentes. Foi feito nesse último sábado, que foi dia 25, com todos os critérios de segurança, mas não podia deixar de acontecer. Então, vamos começar agora fazendo uma oração. Vamos concentrar nossa atenção agora, procurar esquecer um pouco dos outros problemas. E vamos nesse momento pensar em nosso Pai, em nosso querido Mestre Jesus, agradecer ao nosso querido Mestre por toda ajuda e toda proteção que sempre nos dá, as orientações, o modelo, o exemplo, que possamos mais essa noite aprendermos um pouco mais sobre os seus ensinamentos e que possamos aplicá-lo em nossa vida cada vez mais. Que assim seja, graças a Deus. Bem, o tema de hoje é muito interessante. Eu vou falar do capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo, e especificamente sobre o item Dai a César o que é de César. É muito interessante esse item, porque estudar para fazer essa preleção me fez perceber muitas coisas, ficar alerta para muitas outras coisas, e eu quero compartilhar isso com vocês. Então vamos lá. Nessa passagem, né, que é citada no Evangelho, os fariseus, que eram os judeus, né, a maioria da população, e os herodianos, que eram a autoridade deles vinha de Roma, então eles eram favoráveis ao domínio de Roma, né? E aí foram os dois que pensavam de formas opostas falar com Jesus para colocá-lo em xeque, né? Como sempre faziam. E aí perguntaram a Jesus: é lícito dar tributo a César ou não? O tributo eram os impostos que na época, como Roma estava cuidando de toda a cidade, os tributos eram pagos a Roma. E os fariseus não aceitavam isso, porque estavam pagando imposto para uma autoridade externa. E aí Jesus respondeu: hipócritas, por que me tentais? Mostrai-me a moeda do censo, de quem é a imagem e a inscrição? E aí responderam: é de César. E aí Jesus falou: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Aí eles se admiraram e se retiraram. Bem, o imposto era o símbolo de dominação, né, romana na época. E essa armadilha era a seguinte: se Jesus respondesse sim, que era para pagar o imposto, haveria uma grande revolta dos fariseus, porque eles não aceitavam pagar esse imposto. E se Jesus dissesse não, a revolta seria dos herodianos, porque eles representavam Roma. Então, se Jesus dissesse que não era para pagar, ele estaria sendo um subversivo. Então,
Jesus, assim, para qualquer lado que ele fosse, ele ia ter problemas, né? Mas Jesus deu aquela resposta incrível, onde ele separa o que é material do que é espiritual. E isso é muito importante, que é o começo da nossa reflexão, né? O que realmente importa? O que é material, as coisas materiais que a gente tem aqui, ou o que é espiritual. Jesus era muito justo, sempre. E para ele, pagar os impostos era uma questão de justiça, né? Era justo que quem estava cuidando da cidade, de alguma forma, recebesse por isso. Mas também deixou claro que é justo dar a Deus o que é de Deus. E aí acontece uma coisa interessante, porque quando se fala em dinheiro, começam os problemas, né? Isso é muito comum. E aí o que acontece? A maioria das pessoas espera alcançar aqui na Terra todas as coisas boas, toda a felicidade, todo o sucesso, toda realização que Jesus falava, né? Sobre essas coisas boas, sobre o reino de Deus na Terra. Só que ele também deixava muito claro: meu reino não é deste mundo. Ou seja, não é aqui que a gente vai conseguir ter acesso a tudo isso, pelo menos não aqui no planeta como ele está hoje, né? A gente está passando por um momento de mudanças drásticas, né? Onde o nosso planeta está se encaminhando para ser um planeta de regeneração, porém, mesmo assim, isso não significa que tudo já estaria resolvido, tudo seria fácil e tranquilo e só alegrias, né? É um processo. E aí Jesus sempre disse: qual é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, só de falar isso, ele já deixa muito claro qual é a ordem de prioridades que a gente tem que dar na nossa vida. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não é só quando tem o tempo disponível, ou quando dá para fazer determinadas coisas, ou quando eu tô com vontade. O amor a Deus tem que estar acima de tudo. E assim, nós temos deveres, claro, para com a família, a sociedade, as autoridades, os indivíduos e para com nós mesmos. E não podemos esquecer disso. Jesus falou amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, eu só consigo dar o que eu tenho. Se eu não me amo, eu não consigo amar o outro. Eu não consigo cuidar do outro se eu não cuido de mim mesmo. Então, essa é uma coisa importantíssima. Se amar. Valorizar a si mesmo, valorizar a sua vida. Para que você possa fazer o bem para os outros também. Então, nós temos deveres para com todos, para com a sociedade toda. E é importante que a gente não deixe de ter clareza de que temos obrigações aqui. Nós estamos na matéria, temos que realizar coisas aqui, cumprir compromissos, cuidar das pessoas. Então, isso é muito importante que a gente também tenha em mente. Porém, a ordem de prioridades é que precisa ficar clara. Então, assim, é uma coisa muito interessante. O nosso objetivo, normalmente, é cuidar da nossa família, né? E a gente sempre quer oferecer o melhor para a família, com certeza. Só que assim, para eu poder oferecer o melhor, e aí a gente está falando da questão material, né? Oferecer o melhor para minha família, oferecer conforto, coisas boas, o que eu preciso? Eu preciso me dedicar ao trabalho, eu preciso ganhar dinheiro, certo? E para poder ganhar dinheiro, eu preciso me dedicar ao trabalho. E o que significa se dedicar ao trabalho? Significa dedicar seu tempo. E o que é o seu tempo? É a sua vida. Então, é muito interessante que a gente observe isso. Que, na verdade, a gente está dedicando muito tempo,
da nossa vida para as coisas materiais. E será que essa divisão está bem feita, né? Será que existe equilíbrio entre o quanto a gente se dedica a César? E aqui quando eu falo a César, estou falando da matéria. Será que existe equilíbrio em relação a essa dedicação entre a César e a Deus? Então vamos fazer uns cálculos aqui. Então vamos lá. Um dia tem 24 horas. Quanto tempo a gente dedica, por exemplo, ao sono? Vamos considerar uma média de dedicação de umas 7 horas. Beleza. Uns mais, outros menos, muda de um dia para o outro, mas essa é uma média. Aí a gente tem trabalho e transporte. Trabalho 8 horas, transporte mais 2 horas, uma para ir, uma para voltar. Eu sei que agora que a gente está em quarentena, esse tempo do transporte é só para quem está trabalhando fora, né? Então a gente ganha essas 2 horas aí, mas vamos considerar nossa vida normal, né? Então são mais 10 horas. Aí a gente tem um tempo para cuidar do lazer, para cuidar do descanso, para cuidar das redes sociais, que a gente acaba dedicando muito tempo a isso. Vamos considerar aqui umas 3 horas para isso durante o dia. Eu sei que muitas vezes é muito mais que isso, mas... E alimentação e cuidados pessoais. Banho, etc, né? Comida, as 3 refeições, 3 horas. São 23 horas. Sobra 1 hora, olha só. Se for essa divisão aqui, mas nem sempre é essa, né? Mas vamos fazer esse exemplo. Sobra 1 hora. O que eu tô fazendo com essa 1 hora? Será que eu consigo me dedicar a Deus de alguma forma nessa 1 hora? E assim, será que o que eu oferto a Deus está próximo do quanto eu oferto para César, para as coisas materiais, no meu tempo, da minha dedicação? Será que o que eu oferto a Deus está algo comparado minimamente com o que eu recebo dele diariamente? Será que tem alguma comparação aí? Porque assim, Deus nos oferece todo dia recursos materiais para a gente sobreviver e para a gente evoluir, né? Pessoas, situações, trabalho, desafios, ele oferece todos os dias. E o que ele nos pede? Que a gente se melhore. Ele pede a nossa reforma íntima. E esse é o grande desafio, né? É mais fácil se dedicar às coisas materiais do que fazer isso. Mas esse é o nosso desafio para a vida. E a gente precisa pensar nisso. Então, tem uma coisa interessante para a gente pensar. César, né? A matéria, ela nos cobra tempo e vida para nos oferecer alguma coisa que a gente precise, certo? E Deus nos dá tempo, vida, oportunidades, beleza, tudo, perdão, nos dá tudo. E o que ele pede em troca? Que a gente se melhore, que a gente que a gente evolua e dá todas as condições para isso. E mesmo assim a gente é tão desigual na oferta depois, na retribuição. E como que a gente pode dedicar mais a Deus o nosso dia? O que a gente pode fazer, né? Então a gente pode refletir mais sobre os ensinamentos de Jesus, ou seja, fazer leituras, fazer estudos sobre isso específicos, né? Dedicar um tempo a isso. Buscar equilíbrio e renovação moral. E como é difícil o equilíbrio, tem épocas da nossa vida que isso é um grande desafio. E a renovação moral, que é a nossa melhoria, né? Fazer o evangelho no lar, olha só. Esse é um hábito que todos nós deveríamos ter. Ao menos uma vez por semana, combinar com a família, o mesmo dia e horário da semana, e reunir a família
para fazer o evangelho no lar. Mesmo que não possa ser com a família, de repente não é possível, faça sozinho, mas não deixe de fazer. Isso promove um fortalecimento impressionante, incrível. E se você tiver dúvidas sobre isso, é só entrar em contato com a gente, mande uma mensagem e a gente informa, passa as orientações. É muito fácil e é muito prazeroso. Olhar e atitude fraternas para com o próximo. O que quer dizer um olhar e uma atitude fraterna? Fraterno, de irmão. A gente precisa olhar todos como irmãos. Irmãos porque somos filhos do mesmo pai e que estamos todos na mesma trajetória, buscando a melhoria. Cada um no seu momento, cada um na sua etapa, mas todos estamos nessa trajetória. Em algumas coisas a gente está um pouquinho melhor que outra pessoa que a gente conhece, em outras coisas ela está melhor que a gente. Então, é um processo individual. E que a gente precisa aprender a entender que o próximo é toda a humanidade. Não é só quem está pertinho, não é só quem eu conheço e eu gosto muito. O próximo é a humanidade. Exercitar mais a compreensão e o perdão. Se a gente exercitar a empatia, que é se colocar no lugar do outro, automaticamente a gente aprende a relevar muito mais as coisas que às vezes a gente não gosta, as coisas que a gente se chateou, e a gente consegue perdoar com muito mais facilidade, né? Eu tenho uma frase que eu li há um tempo atrás que fez muita diferença para mim, que dizia: é mais importante ter razão ou ser feliz, né? A gente, por orgulho, quer manter ali, não, eu não vou falar com a pessoa porque eu não concordo com o que ela falou tá errado, eu sei que eu tô certo, e etc, etc. E aí perde o convívio com uma pessoa muito especial, com uma pessoa muito importante na sua vida. O que é melhor, ter razão ou ser feliz? É para pensar. E vigiar os pensamentos e a sintonia, porque os pensamentos geram sentimentos, e os sentimentos geram uma sintonia. Então, assim, quando às vezes a gente sente que está modificando a nossa sintonia, começando a pensar negativamente, começando a pensar em coisas ruins, criticar outras pessoas, olhar as coisas negativas, fica alerta. Essa pessoa não é você. Seja o melhor que você pode ser, pense positivamente. Evite entrar nessa sintonia, porque essa sintonia, como diz a palavra, é uma sintonia. Aproxima você de quem pensa igual. Então, se você estiver pensando de uma forma negativa, a sintonia, quem se aproxima de você vai pensar como você. E se for coisas ruins, se for mágoa, se ficar remoendo coisas do passado, tristezas, você vai entrar nesse buraco. E aí é mais difícil para sair depois. Então, vigie seus pensamentos. E orar mais. A gente muitas vezes deixa para fazer uma oração só quando vai dormir e às vezes já está tão cansado, já está com tanto sono, que aí deita e mal consegue fazer uma oração e já dorme. E o objetivo dessa oração à noite é fazer uma reflexão sobre o seu dia, como ele foi, o quão positivo foi, o que você pode melhorar. Então, esse é um outro exercício importante para fazer não só uma vez por dia, mas de manhã, agradecer por esse dia novo que você está recebendo. Durante o dia, em alguns momentos, se sentir necessidade, e à noite, agradecendo por mais esse dia e fazendo essa análise do seu dia. E aí eu queria compartilhar com vocês uma história maravilhosa, entre várias, desse livro. Esse livro é maravilhoso, Jesus no Lar. Eu ganhei esse livro de um grande amigo, que é o Luiz Fernando, da Fraternidade. E é um livro sensacional, vale muito a pena para todos, eu indico. E tem o capítulo 22,
que é sobre o talismã divino. Então, esse é um livro que fala de reunião. Havia reuniões que eram feitas entre Jesus, os apóstolos e os familiares. Então, dessas conversas que aconteciam, é que surgiram as histórias desse livro. E num desses dias eles estavam conversando sobre os poderes sublimes de Jesus, as coisas maravilhosas que ele fazia pelas pessoas. E aí Isabel, que é mãe de Tiago e João, fez uma pergunta para Jesus. Jesus, existe algum talismã divino, algum talismã que você utilize e que você possa compartilhar conosco? E aí Jesus fala, tem sim, realmente eu conheço um talismã maravilhoso, com muito poder. Com seus recursos, e aí eu vou acompanhar aqui porque é muito legal. Com seus recursos é possível descobrir tesouros de amor ao nosso redor, mostrar entendimento onde existe desarmonia, abrir portas para a ciência e para a arte. Ele convida a meditação das coisas sagradas. Ele mostra a luz aos que se demoram nas sombras. Ele oferece 1000 oportunidades de paz para todos. Ele indica possibilidades de trabalho salutar. Ele revela 1000 modos de enriquecer a vida. Ele facilita o acesso da alma ao pensamento dos grandes mestres. Ele nos dá comunicação às intuições celestes. Sem esse divino talismã é impossível começar qualquer obra de luz na Terra. E aí ficou todo mundo impressionado e curioso, né? E aí Isabel perguntou, onde podemos adquirir semelhante bênção? E aí Jesus falou, esse talismã é propriedade comum a todos. É a hora que estamos atravessando, o tempo, o momento presente. Cada minuto tem um poder oculto. Toda grandeza e toda decadência, toda vitória e toda ruína são iniciadas com a colaboração do dia. Ou seja, a cada dia tudo pode acontecer. E do que depende? Do nosso livre-arbítrio. O tempo é o talismã que devemos aproveitar. Jesus nos mostra o caminho, mas quem tem que seguir o caminho somos nós. E quantas vezes a gente não aproveita o nosso tempo adequadamente? Quantas vezes a gente perde tempo com coisas que não vão nos ajudar em nada? Não vão acrescentar realmente nada em nossa vida. A gente precisa rever isso. E quando eu li esse texto, eu fiquei muito mexida com ele. Meu medo é que... porque o que eu fico pensando? Todos nós recebemos de Deus um tempo para viver aqui. Esse tempo é o tempo necessário para a gente cumprir o que a gente veio cumprir aqui. Só que muitas vezes fazemos escolhas ruins, diminuímos esse tempo porque não cuidamos da saúde ou por outros motivos. Ou usamos muito mal esse tempo e a gente acaba não cumprindo aquilo que a gente veio fazer aqui. E esse é meu maior medo, é de perder tempo e não cumprir aquilo que a minha missão, aquilo que eu prometi que faria aqui. Essa é uma grande preocupação. Então a gente precisa ter clareza que nós temos o livre-arbítrio. Deus nos deu essa possibilidade de escolher. Ele não nos obriga a nada. A gente tem acesso a muitas informações, muitas oportunidades de aprendizado, mas a gente sempre tem a escolha para fazer o que acha que deve fazer. Muitas vezes escolhas certas, outras não tanto, mas a gente sempre tem escolhas. Mas a gente precisa ter clareza da consequência dessas escolhas. Então nós podemos fazer a escolha que quisermos, mas a gente não é livre das consequências. A lei de ação e reação, ela é implacável, né?
E até eu ouvi um tempo atrás, numa palestra do Haroldo Dutra, sensacional, onde ele falou uma frase que fez toda a diferença para mim também. Existe injustiça, mas não existem injustiçados. Ou seja, às vezes a gente se depara com uma situação que aparentemente é muito injusta. Às vezes uma pessoa muito boa que acaba sofrendo situações muito difíceis, muito complicadas, que a gente fala, mas por quê? Não merece isso. É uma injustiça aparente, mas não existe injustiçado. Às vezes a causa desse sofrimento não está nessa vida, está em outra vida do passado e que agora ele tem condições de resgatar de alguma forma e por isso agora ele está passando por isso porque com certeza está mais fortalecido. É sempre uma prova. Cada um vai lidar com ela de um jeito, mas com certeza não é uma injustiça. E isso também me dá muita paz, porque eu penso na questão da justiça divina. Ou seja, o que fazemos de errado é levado em consideração. E o que fazemos de bom também é levado em consideração. Nada passa impunemente. E aí tem algumas reflexões que eu queria deixar para vocês. São reflexões que eu fiz, né, nesse estudo e que fizeram diferença para mim e eu quero compartilhar. A gente alega muitos compromissos materiais para justificar não se dedicar às coisas de Deus. Mas, como somos muito teimosos, a gente prefere aprender pela dor e não pelo amor. Quando a gente começa a sofrer, quando surgem os problemas, aí a gente acha o tempo, né, para procurar por Deus e pela ajuda divina. Vamos fazer um esforço para aprender pelo amor, para não precisar da dor, para poder resolver essas questões e ter essa dedicação pelo coração. A gente conquista muitas coisas aqui na matéria que não nos fazem avançar e a gente precisa observar isso. A gente precisa aprender a discernir o que é temporário e o que é eterno, o que realmente importa e o que é transitório. Às vezes a gente tem uma discussão com uma pessoa, fica de mal e fica anos sem se falar com essa pessoa. E será que daqui a 10 anos ou daqui a 100 anos isso vai realmente ser importante? Será que isso tem a importância que eu estou dando agora? Será que não é muito mais orgulho, vaidade do que justiça? Se a gente tem a noção da eternidade do Espírito, não tem porquê a gente se prender a coisas tão pequenas. Só levamos conosco as nossas conquistas morais e espirituais. O resto fica aqui. E fica nem sempre com quem a gente gostaria que ficasse, e nem pelo tempo que a gente gostaria, porque cada um tem o que merece no momento que merece. Merece no sentido de ser o melhor para a pessoa. Então, se a gente tiver essa clareza dessa justiça, a gente se acalma e entende melhor o que se passa na vida. Uma coisa muito importante, precisamos cuidar do corpo para dar condição ao espírito de cumprir sua tarefa. É aquilo que eu tinha falado antes. Às vezes a gente faz escolhas ruins e por conta dessas escolhas a gente perde uma parte do tempo que a gente teria. Então, cuidar do corpo, cuidar do físico, da alimentação, do emocional também, é garantir que a gente tenha condições de realizar e de cumprir aquilo que a gente veio para cumprir. Nosso modelo é Jesus. O que for na direção da lei do amor está excelente para nós. Mas o que não for, não deve servir para nós. E a gente precisa ficar atento para isso. Tem coisas que parecem ser muito boas para nós, mas na verdade não são.
Há dois tipos de problemas na vida humana: o problema material e os problemas espirituais. Do problema material, dos problemas materiais, o homem cuida, ele se preocupa com isso, ele dá prioridade. Agora, dos problemas espirituais, o homem descuida. E aí ele não entende que essa é a causa dos problemas materiais. Então, no fim das contas, nós só temos um problema: o espiritual. Quando a gente consegue resolver esse problema, quando a gente consegue estar em sintonia com os ensinamentos de Jesus, quando a gente consegue se tornar uma pessoa melhor, evoluir, fazer a reforma íntima, automaticamente os problemas vão indo. Eles vão indo embora. Por quê? Porque a gente já está resgatando tudo que deveria resgatar. A gente foi resgatando e está se melhorando. E a gente não pode esquecer o verdadeiro senso da vida. O corpo foi criado para o espírito e não o espírito criado para o corpo. A gente vive como se fosse o contrário, né? Como se o corpo foi criado para o espírito, como se o corpo fosse o mais importante, como se a vida material, a materialidade fosse a nossa prioridade na vida. Não deveria ser. O corpo só vem como um instrumento para a gente realizar tudo o que viemos fazer aqui. E aí, para finalizar, eu queria citar um trechinho do capítulo 87 do livro Fonte Viva, que é de Chico Xavier pelo Espírito de Emmanuel. O capítulo 87, o nome é Recebeste a Luz? E aí, só um trechinho. Tua vida pode converter-se num manancial de bênçãos para os outros e para a sua alma, se aplicares em verdade ao Mestre do Amor. Lembra-te de que não és tu quem espera pela divina luz. É a divina luz, força do céu ao seu lado, que permanece esperando por ti. Ou seja, a gente nunca pode dizer que não está recebendo toda a ajuda que temos que receber, que podemos receber, mas nem sempre a nossa mão se estende para Deus. A dele está sempre estendida para nós, mas nem sempre nós estendemos a nossa para Deus. E é isso que ele espera de nós. Vamos terminar fazendo uma oração. Querido Mestre Jesus, querido Pai Celestial, agradecemos por todas as oportunidades que temos em nossa vida de aprender e de evoluir. Que possamos usar o nosso livre-arbítrio para fazer melhores escolhas e que possamos cumprir aquilo que viemos fazer aqui. Queremos nesse instante também fazer uma vibração de paz, de amor, de saúde, de equilíbrio, de harmonia, de respeito, e que essas vibrações positivas possam se unir a outras que estejam sendo feitas nesse instante, se multiplicar grandemente e alcançar a todos que delas necessitam no mundo material, no plano material e no plano espiritual, incluindo a nós mesmos. Que possamos realmente usar o nosso tempo de uma forma positiva, um tempo que tem se ampliado em função dessa quarentena, que possamos olhar esse tempo que nos sobra de forma muito positiva e comprometida, com muita responsabilidade. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada a todos pela presença e até a próxima pré-lição, na próxima segunda-feira, às 8 horas. Obrigada a todos.